Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa quinta aula desse maravilhoso projeto de vida. Então, desde que começamos, né, com aquela nossa aula magna, que foi massa, não foi? Sensacional. Sente saudade dela? Bastante. Então, Vamos fazer mais. Vamos fazer mais, vamos passear mais. Então, desde aquela aula até agora, estamos na nossa quinta aula. E hoje o tema é um tanto quanto delicado, mas a gente não vai deixar de falar, né? Exatamente. Durante muito tempo, nossa sociedade se calou, muitos tabus, muito abafamento, muito silenciamento, mas não é o que a gente quer. A gente quer uma sociedade cada vez mais humana, dialógica, né, de trocas. E vamos juntos. Bom, eu sou a professora Yolanda, junto com meu amigo aqui, Armando Pérez, tudo bem com vocês, pessoal? essa joinha. E aqui com Raquel, que está aqui trabalhando com a gente, deixando nossas aulas cada vez mais acessíveis. Vamos hoje falar como reconhecer o abuso, gente. Como é que muitas vezes, como não se fala, né, sobre abuso, as pessoas às vezes acham que uma carícia, que um certo toque, não é nada demais, é intimidade. E isso não é verdade. Então, na aula passada, a gente viu a respeito disso, de como são as relações afetivo-sexuais. E hoje a gente vai ver um contraponto a elas. E aí, Armando, vamos falar da aula passada? Vamos. Então, minha gente, ó, lembra aí essa cena aí das pessoas voltando, os alunos, né, voltando para casa, né? É onde Trocando um papo, né? É onde a gente conversa sobre muita coisa, né, minha gente? Então, a gente traz isso aí para alertar e lembrar vocês que esses momentos são importantes. Mas se surgiu alguma conversa ali que, eu não sei, eu estou em dúvida, aí, em vez de pesquisar na internet, vamos estudar, vamos se informar, né? E foi isso que a gente tentou trazer aqui na aula passada, né? De falar para vocês, né? Esse mundo, né? De abrir um pouco esse mundo das relações afetivas sexuais de uma forma, né, bem direta, conversando com vocês sem tabu, né, Yolanda? Aqui, sem tabu. E tornando tudo mais claro, né? Para algo tão natural. Exatamente. Né? Mas dentro disso, o que é natural? Natural é essa relação, como a gente trouxe, algo afetuoso, no tempo certo para cada pessoa, no ato sexual. Mas falar a respeito de abuso não é algo natural, não é algo que deve ser corriqueiro. Então, para a gente saber diferenciar entre um relacionamento que é saudável e o que não é, a gente trouxe alguns pontos. Então, vamos ver, vamos lá, Armando, como é uma relação saudável? Sinais, vamos ver os sinais. Os sinais são sinais de parceria, né? Aquela amizade forte que tem além dos outros vínculos, né? A gente tem um vínculo de parceria entre as pessoas. Diálogo, né? Poder conversar, poder discordar, e ser confortável discordar, né? Poder ter ideias diferentes. Isso tudo leva a construções, né? Que é justamente os laços afetivos, né? Que vão sendo estabelecidos a partir das vivências, a partir dos erros e dos acertos, né? Que vão gerando aprendizagem. Essa aprendizagem vai gerar o quê, Yolanda? Respeito. Então, todo relacionamento que é saudável, gente, de amizade, amoroso, familiar, em todos está ligado por esses pontos. Então, muitas vezes a pessoa está apaixonada por alguém, está encantada, né? E deixa passar pontos como esse que são importantes. Se você quiser construir uma relação com uma pessoa, essa relação, como eu disse, seja de amizade, seja familiar, seja um namoro, a gente está trazendo diretamente na questão realmente amorosa, afetiva, de namoro, né? Já que tem a ver com a nossa aula. Mas qualquer relação, ela é uma construção. Aí dessas construções todas, alguns sinais de que sua relação é saudável, não é perfeita, viu? Que não existe a perfeição. Mas essa construção verdadeira, o diálogo, o respeito, tem que fazer parte desses relacionamentos. E aí, gente, quando uma relação ela é abusiva, quais os sinais? Nós trouxemos alguns e vamos abordar mais durante a aula. Vejam essa imagem, que imagem forte. Vejam só. Tem que até jogar na tela ali, porque o cara tá meio camuflado ali, só dá pra ver a mão, olha. Pois é, vejam só. Só dá pra ver a mão. Então, minha gente, ó, os sinais de um relacionamento abusivo, então aí a gente tá ainda na parte ampla dos relacionamentos, né? Envolve tensão, né? Você viver naquele estado de incômodo, aquele estado de contração, se sentir contraído, assim, tenso mesmo, né? E aí diversos tipos de violência, né? Pode ter violências.
não só tem a violência física, se pensa muito na violência física, mas tem uma violência sexual, tem uma violência mesmo psicológica, de ameaças, né? Perfeito. São vários tipos de violências. Essas violências vão levando ao medo, né, minha gente? Então, quando a gente passa a receber uma ameaça, né? Muita gente está acostumada a receber a ameaça da mãe, né? Menino, se tu fizer isso, se não tirar nota boa, vai perder tal coisa, vai deixar tal coisa. E aí a gente fica tensa e vai ali, estuda mais, se mexe para fazer alguma coisa. Só que o que é que acontece? Quando a gente vive numa relação, né? Tá junto de uma pessoa, quer estar junto, né? Gosta da pessoa, e ainda assim vive com medo, então isso é um sinal de abuso, né? A sua tranquilidade está sendo retirada de você por causa desse sentimento, né? Desse estado até de medo. A gente escuta muito dos nossos estudantes, né? De que, eu fiz tal coisa, eu não queria fazer, mas eu fiquei com medo que se eu não fizesse, iria ter uma briga, iria ter uma tensão entre nós. Isso tudo vai levando aos silenciamentos. Lembra que a gente falou antes do diálogo? O diálogo tem isso, você discorda da pessoa, a pessoa traz seu ponto de vista, né? Você escuta, até discute. O contrário do diálogo é justamente silenciamento. A pessoa começa a engolir as coisas, começa a ficar calada, começa a silenciar para evitar briga, para evitar tensão. E aí o ciclo vai aumentando e vai se repetindo. Então, gente, tudo isso é levado devido, infelizmente, a algo muito presente em nossa sociedade, que é a desigualdade de gênero. Vamos ler aqui esse dado? Segundo dados do Ministério da Saúde coletados entre 2011 e 2017, 85% do total de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes vitimizaram o sexo feminino. Então, minha gente, aí embaixo a gente tem, né, uma campanha, até uma fotografia que tem um tom artístico, mais de denúncia, tá? Que está escrito aí no braço da garota, né? De batom, né? O batom dela. Batom, né? Isso. A culpa era sempre minha. Então, minha gente, quando a gente rapazes, né, trazendo para o sexo masculino, a gente tem que sim se importar com isso, né? Porque além do fato da gente ter irmãs, né, mães, primas, enfim, das mulheres da nossa vida, que a gente não existiria sem elas, né? A gente vai construir uma sociedade melhor, a gente quer construir uma sociedade melhor. Então é importante a gente entender e não corroborar, né, quando os amigos estão com piadas, né? Quando a gente vê certas coisas e a gente silencia porque não quer ser repreendido no grupo. Então, ficar passando coisas que tem tom misógino, né? Então, é importante a gente estar alerta, porque quando a gente não propaga esse tipo de discurso, a gente está sendo uma fonte de mudança, sim. E a desigualdade de gênero, ela é presente, ela existe. Só que cada vez mais ações, atitudes de empoderamento feminino, de as mulheres terem mais acesso à instrução, até uma melhor condição financeira, isso vem contribuindo justamente para essa autonomia feminina. Então, meninas, prestem atenção, vocês não precisam estar em relacionamentos em que vocês sentem. O seu corpo já diz, nosso corpo, às vezes falando, eu estou tensa junto dessa pessoa. E aí deixa o sentimento ser mais forte, deixa as ideias que tem com a pessoa ser mais forte, mas você não precisa disso. É algo que a gente tem que ter essa consciência de esse autocuidado, de a gente primeiro gostar da gente, de cuidar da gente, ter foco maior, ter uma meta maior, de se instruir mais. E à medida em que a gente vai se instruindo, vai ampliando a nossa visão de mundo, as outras coisas também vão fluindo, tá? Então vamos lá, sabendo de tudo isso, o que é que a gente pode falar então? O que não é, gente, uma relação afetiva. A gente não pode falar numa relação afetiva se existe abuso verbal, violência, desrespeito, abuso físico, impedimentos, com menores de idade, né? Então, todos esses pontos, a gente não pode dizer que existe afeto. Se é uma pessoa maior de idade com uma pessoa que é menor de idade, pela própria lei, essa relação ela é ilegal, gente. Pedofilia é o nome disso. Sim, pois é. Vamos dar o nome aos bois, né? Essa relação, legalmente falando, ela já está errada. Isso é a lei. Não vamos nem falar da ética, da moral, de nada disso, tá? Por quê? É importante a gente saber o que não é, para a gente saber o que é. Então, se a gente falou a respeito de consentimento, o contrário do consentimento é o quê? É um impedimento.
Então vamos ficar bem atentos e atentas para saber disso que a gente vem dialogando com vocês, de que a própria adolescência, essa fase que vocês, 8º ano, estão, é uma fase da vida. Nós já passamos por ela, a vida ela é feita de muitas fases. E você ter esse cuidado, esse apoio com você, com seu emocional, com suas relações, vai ser bem importante para quando você for chegando à juventude, chegando à idade adulta, né? Passando, né, por essas fases da forma mais saudável possível. É importante isso, né? E caso ocorra algo, né, a gente sempre reforça a ideia, né, de pedir ajuda, reforça a ideia. Então, por isso a gente está trazendo alguns sinais aqui, né? Sim. Porque nem sempre tudo está ali tão claro. E outra, a gente está envolvido em sentimentos. Então, até que se perceba o que ocorre, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que o que a gente traz aqui, né, a gente traz como fonte de estudo, de pesquisa, né, que não é uma receita também, né, é importante deixar claro isso, que obviamente existem casos que vão ter uma sequência lógica, né, e uma sequência que é bem visível. Mas infelizmente, né, a gente está tratando com pessoas e relações, então é importante mesmo estar atenta e atentos, beleza? Porque o abuso, às vezes, ele é bem sutil, né? Exatamente. Ele é uma coisa assim, bem escondida, bem disfarçada de romantismo, aquele ciúmezinho a mais, aquela coisa, não, mas a pessoa se importa comigo. E, no fim das contas, o abuso, ele vai evoluindo. Só que existe um ciclo, isso é comprovado diante dos estudos, diante das pesquisas, a respeito dessas fases do relacionamento abusivo. Há todo um ciclo dele. Vejam aí a imagem. A gente não quis nem trazer uma imagem mesmo de pessoas, porque são imagens bem pesadas, gente. Então, falar dessas fases do relacionamento abusivo é como uma cadeia. Começa com um aumento de estresse, com uma palavra mais forte, às vezes com um empurrão, às vezes com um silenciamento, né? Uma pessoa vai, fica sem falar com a outra, vai aumentando esse estresse. Aí a próxima fase dele passa para a explosão. Aí é a questão física mesmo. E essa questão, como a gente trouxe antes, tem essa questão do gênero. 85% dos casos são as mulheres que são abusadas, tá? Passou essa explosão, que o ânimo se acalmou, o agressor vai e entra nesse período da calmaria. É a fase do perdão, aquilo de mandar presentes, de chorar, de se arrepender, de dizer que vai mudar, de vir com provas e conversas falando de amor e que vai se arrepender e etc. Gente, comprovadamente, pelas pessoas que trabalham na área jurídica, né? Por pessoas que trabalham nas delegacias, por psicólogos, psiquiatras, isso é um ciclo. Vai passar esse período da calmaria e depois recomeça o ciclo. Qualquer outro todo problema novamente. é um pavio, né? E aí, Yolanda, me ocorre que muitas vezes tem certas músicas populares que meio que colocam isso como uma coisa normal e aceitável, né? Esse ciclo de, meu relacionamento é assim, a gente briga, a gente tá não sei o quê, mas, né? Então, tem que também ficar ligado com o que a gente consome através das músicas, né? Dos filmes e alguns exatamente, jogos. Né? Então, porque às vezes a gente acha que isso é normal e que é um padrão. Se esse cara tá cantando isso, esse cara que tem sucesso, é famoso, já deve ter acontecido com ele. Então, e escuta outros casos, né? Você escuta outros casos. Então, vamos ficar atentos e atentas a isso também, tá? Gente, falar a respeito disso é como a gente vem tratando, né? É, às vezes, muito sutil. Mas existem, isso aqui é uma constituição legal, tá? Aqui está dentro dessa questão das leis que regem o nosso país. A gente vai falar agora a respeito de tipos de violência. Inclusive estão enquadrados com a Lei Maria da Penha, ok? Então tem a violência física, porque muitas vezes a gente pensa só na violência física, mas ela não é que é a agressão única. direta, né? Pois é, ela não é a única. Tem também a psicológica, a moral, atentar contra a moral da pessoa. E aí entra também essas trocas na internet, né, Armando? Exatamente, era isso que eu ia falar. Muitas vezes a pessoa chega e joga assim, joga em grupo, joga em coisas assim, material que vai ali fotos, né? negativar, Fotos, né, a imagem da pessoa, tentando já ali arrumar um álibi, arrumar uma desculpa para algo que ele ou ela mesmo fez. Sim. Né? Sim. Então é importante ficar atentos a isso. Ou até montagem, às vezes, né? Pois é. Tem muitos casos falando a respeito disso, de montagens. Então, isso também entra como uma violência. E isso também, gente, tem penalidade, viu? Prestem atenção.
Então, quando se fala na violência, muitas vezes se pensa essa agressão física, mas atentar contra a moral de alguém, né? Isso é uma violência. A questão das ameaças, a violência psicológica, a violência sexual em si, a violência patrimonial e econômica. Por isso que muitas vezes vários programas do governo se vai até a casa, se vai até algum bem no nome da mãe. Porque é muito comum os pais, às vezes, abandonarem a casa e depois querer tomar aquele imóvel e deixar a mulher e os filhos sem o patrimônio, sem aquela renda. Então, tem essa ameaça patrimonial. Eu queria destacar só a questão da violência sexual, que ela ocorre, né, muitas vezes com casais mesmo, né? Sim. Então, se dos pares não está afim e o outro força essa relação, é um tipo de violência também, Claro. né? Mesmo sendo casado, mesmo sendo namorado, não tem uma obrigação, né, de estar ali, né, Sim. como um objeto para o outro usar na hora que quiser, entende? E muitas vezes isso não é visto, né? Pois é, enfim, é tido como normal, né? Vamos ver aqui essa campanha, gente. Vamos lá. A esperança. Suas escolhas por você. Como você deveria se vestir. Qual deveria ser a sua carreira. Com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Então, gente, trazendo a respeito dessa importância, desse empoderamento feminino, então, já falando isso com base em pesquisa, em leituras, tá? De que quanto mais as meninas estudam, mais espaços ocupam, vai ser melhor condições de vida, de salário para você. Então, fiquem bem atentas com isso. Mas voltando à questão do abuso, é bem importante a gente trazer essas informações. Vejam aqui esse cartaz. Estão aí dois jovens se perguntando, né? E se for comigo, onde procurar ajuda, Armando? Então, a gente tem aí essa sigla do lado esquerdo superior, as DPCAs, né, que são a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente. Né? Aqui em Recife fica ali no finalzinho, no comecinho da Caxangá, ali perto da Madalena. Né? Vai depender da perspectiva, Caxangá, né? Então temos o Conselho Tutelar também, que atua nos bairros, né, atua aí nas comunidades. O Disque 100, né? E o 180 também apareceu ali no vídeo, né? Mas no caso de mulheres, ali especificamente. Especificamente, né? É sim.
É adulto de confiança, né, que você deve ter em sua vida. Também tem esse aplicativo, gente, Proteja Brasil. Isso. E aqui no Recife, ó, tem esse centro Clarice Lispector, que funciona não apenas aqui no centro da nossa cidade, mas também em 3 compás. Você pode aproximar seu tablet, entra em contato, que aí, além desse cuidado, também tem um centro de empoderamento feminino. Vejam só que importante. Então, vamos lá. Vejam aí esse videozinho. Vocês devem conhecer essa rede social que faz vídeo desse tipo, né? Essa galera tá gravando conhece. videozinho. Olha o celular aí na frente, ó, gravando Pois é. vídeo, fazendo dancinha. Pois então, isso tem a ver com a nossa sugestão de atividade de hoje. Eu já tô aqui dançando. Tá bom? Já tá Eu fiquei já empolgado. tá entrando, né? Fiquei Já no empolgado, clima. foi. Pronto. Não, tenho certeza que vocês não fazem com essa malemolência. Vocês fazem Opa. bem melhor. É. Então, usem a Talvez. criatividade. Estão vendo que aguento? Usem a criatividade de vocês e façam um vídeo de até 30 segundos com o que pode. Não tem esses videozinhos, como é que é, Armando? O que pode, o que não pode. Pra cá, não pode Isso, pra cá. o que não pode. Isso. Fazer essas coisas aí. Assim. Tá, pode ser assim. Em um relacionamento, Fica a dica. mas vocês fazem melhor. Façam um vídeo feito esse, subam aqui na Unirec, como é que é? Plataforma Unirec, novos componentes, 8º ano. projeto de vida, e depois você vai achar lá o ano de vocês, que é o 8º ano, aí você faz o upload lá, mostra pra gente, bota nas tuas redes sociais aí, marca também, Isso é é massa. possível, tá? Então, estamos no aguardo aí, que é muito importante pra gente esse feedback de vocês. E Uma tchau. aula 6 pra ficar rimando. Let's fly. Vamos embora. Tchau, gente. Tchau, galera.